Olá, começamos o nosso programa Basta Crer, seja muito bem-vindo. Aproveite que começamos agora mesmo. Se você nos acompanha já em todos os programas, então aproveite para enviar o link da Curiacos TV ou uma mensagem com os canais onde nós estamos para todos os seus amigos, familiares, pessoas que você sabe que seria bom assistir este programa Basta Crer, não é? Então aproveita este momento para enviar esse link, essa mensagem dizendo que o programa de hoje já começou. E se você que está aí nos acompanha pela primeira vez, não muda de canal, não saia daí, fique conosco até o fim, porque no programa de hoje você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que será que Deus tem preparado para você? Será que é da vontade de Deus que você passe por alguns problemas, que você sofra? Ou será que é da vontade de Deus você ter sucesso e vitória? E se é essa a vontade de Deus, como você pode alcançar sucesso e vitória na sua vida? Então fique aí, porque certamente no programa de hoje você vai descobrir, porque daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá não só pregar a palavra de Deus, como também orar por todos os pedidos de oração. Por isso, se você nos acompanha e está passando por um momento mais delicado, um momento mais complicado e gostaria de fazer o seu pedido de oração, pode enviar para nós. Ligue para nós através, temos aí os contatos em rodapé, temos o número do SOS, mais 351 21 190 8990, e temos também o número do WhatsApp. Talvez você está fora de Portugal, então envia lá uma mensagem de texto ou até uma ligação via WhatsApp, mais 351 912 895 800. Ligue para nós, manda uma mensagem com o seu pedido de oração, porque daqui a pouco o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por todos esses pedidos. Convido vocês também a enviarem o seu testemunho. Se você tiver aí uma boa notícia do que Deus fez na sua vida, envie para nós, porque eu tenho certeza que também o seu testemunho pode encorajar outras pessoas. Caso você ainda não frequente uma igreja Maná, gostaria de passar a frequentar, não é? Então, só ligar que a nossa equipe vai te ajudar a encontrar a Igreja Maná mais próxima de você, não é? Então, fica aqui esses convites, não é? Para você ligar, mandar o seu pedido. Mas agora, para tudo que você está fazendo, esteja muito atento no que o apóstolo Jorge Tadeu tem para nos dizer no programa de hoje. Então hoje nós vamos começar uma série sobre o Apocalipse. É um tema que é fascinante, muita gente tem muitas dúvidas, não é um livro fácil, ninguém sabe tudo, mas é um livro muito importante porque, na verdade, é sobre nessa área que nós estamos a viver neste tempo do mundo. Eu vou começar por ler o livro do Apocalipse. O livro Apocalipse quer dizer o livro de Revelação, e diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, ao apóstolo João, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer.
pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, etc. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e as guarda. Guarda as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça, paz seja convosco, da parte daquele que era, que há de vir, e dos 7 Espíritos, da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunho, primogênito dos mortos, primeiro entre os mortos, o príncipe do rei da terra. Deus chama a nós, os crentes, reis da terra, veja só. Aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ninguém pode chegar a Deus se não estiver limpo, lavado. E isso foi feito porque Jesus morreu com o seu sangue lá. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e a Ele glória e poder para sempre. Eis que vem com a nuvem, está a falar de Jesus, vem com a nuvem, todo o olho verá, até mesmo as pessoas que o trespassaram, mataram, trataram mal, falam, gozam. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E depois diz assim, no versículo 9, eu, João, também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, a paciência, tal, estava na ilha de Patmos, que é uma ilha que, claro que ainda existe e que é da Grécia, e está muito perto da costa da Turquia, era uma prisão naquele tempo. Portanto, João estava na ilha de Patmos, por causa da palavra, foi preso. Mas fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor. Arrebatado quer dizer que ele saiu do corpo e foi para algum sítio. É isso mesmo que quer dizer. E ouvi atrás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, envia à igreja de Éfesos, Semirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Aqui eu começo a ver que Jesus mandou escrever cartas a 7 igrejas, já mencionei elas, e para aquelas pessoas que pensam que só a Igreja Católica que é a única que parece que é dona de Deus, tal não é, porque ninguém é dono de Deus e aqui nem Deus falou à Igreja Católica, falou a muitas outras igrejas. Bem, virando para ver quem falava e virando vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que era Jesus, vestido até aos pés, com o vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Estava João a descrever a imagem de como ele viu Jesus. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha a sua destra, a mão direita, 7 estrelas, e da sua boca, veja só, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Ainda engraçado, não é? Isto tudo são elementos figurativos que têm a ver com a história da Bíblia. Quem conhece um pouco da Bíblia, desde o Velho Testamento até hoje, entende muitas coisas que estão aqui, não é? A espada a sair da boca de Jesus significa que a palavra de Deus serve não só para destruir os inimigos de Deus, mas também para abençoar e ensinar. Pronto. E diz mais, e ele tinha na sua mão direita, já disse, e o seu rosto era como o sol, e o sol na força, na sua força. E eu, quando o vi, portanto, João, quando viu esta criatura, que era Jesus, caía aos seus pés como morto. Isto é um fenómeno que acontece muitas vezes ainda nos dias de hoje, quando alguém chama-se cair debaixo do poder de Deus. Muitas vezes nós, ministros, quando oramos, impomos as mãos ou não, pessoas caem debaixo do poder de Deus. Parece que ficam mortos, e às vezes ficam um tempo no chão, às vezes até ficam colados no chão. É o poder mesmo de Deus. Bem, e foi o que aconteceu a ele também. E ele depois pôs sobre mim a sua mão direita, portanto, Jesus, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vivo fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer.
E o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão e 7 cristais de ouro. 7 estrelas são os anjos, ou ângelos, ou pastores das 7 igrejas, e os 7 cristais são as 7 igrejas. E depois aqui, a seguir, o Apocalipse descreve as ditas cartas, não é? Que são recados de Deus aos ângelos ou aos pastores da igreja e, portanto, às igrejas. Na verdade, não é só para as igrejas aqui mencionadas, é para toda a igreja. E na próxima, numa das próximas lições, eu vou ensinar acerca disto e você vai ver que, na verdade, Jesus está a falar não só para aquele tempo, mas para todos os tempos. É? Portanto, é muito interessante. Agora, deixa-me dizer aqui, deixa-me ver as minhas notas. Para eu entender o Apocalipse, primeiro que tudo eu tenho que entender que há 4 forças principais que estão em jogo nesse planeta, que são o diabo e Jesus. O diabo é o adversário de Jesus, o diabo é uma criatura feita por Deus, o Criador, que decidiu rebelar-se contra Deus, quis ser igual a Deus, até superior a Deus. É impressionante, não é? Mas, como é evidente, não é, nem nunca será, e foi expulso. Mas conseguiu enganar muitos anjos. É? E, portanto, é uma criatura que era como com um braço direito de Deus e que, quando viu Deus criar um ser humano, que era o que ele sempre sonhou ser, parecido a Deus, como que um filho de Deus, ele ficou furioso e tentou a sua sorte, enganando a Eva, e conseguiu que a Eva se rebelasse também contra Deus, e daí nós estamos a viver nesta situação. O homem, quando eu digo homem, é o ser humano, o homem e a mulher, não foi feito para morrer. Não havia morte. Até depois do Adão e Eva terem pecado e serem afastados da presença de Deus, mesmo assim ainda viveram 900 anos. Mas não era para morrer, era para viver constantemente. E não era para viver nem sofrimento, com dores ou doença, tudo isto que a gente vê, mas era numa êxtase de uma alegria permanente, em que Deus vivia conosco e falava conosco. Mas, por causa do que aconteceu, a verdade, o homem escolheu o diabo, ficou do lado do diabo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus, a segunda pessoa de Deus, que veio na forma humana para em tudo ser o nosso substituto, e foi à cruz gravar os nossos pecados, e foi pagar a sentença que devíamos pagar, indo ao inferno, e hoje está pacientemente à espera que cada pessoa se volte para Jesus para receber a sua salvação. Nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos, a não ser através de Jesus Cristo. Então, para eu entender o Apocalipse, tem que entender que há uma guerra que nasce em Gênesis e que se vai perpetuar até o fim do mundo. Quando acabar o fim do mundo, o diabo é trancado, ele e todos os seus demónios, no inferno, para sempre, e acabou. Mas, para eu entender, dizia o Apocalipse, eu tenho que entender estas 4 figuras, que é o diabo versus Jesus e o mundo versus a igreja. É isso que nós temos que entender. Quando nós entendemos isso, nós entendemos muita coisa da Bíblia. Porque o mundo jaz no diabo. O mundo segue os pensamentos do diabo. O diabo, infiltrado no sistema do mundo, não é? Está sempre contra Deus, está sempre a fabricar coisas contra Deus. E por isso Deus também, no Apocalipse, e não só, refere-se a este mundo, o sistema do mundo, como a Babilônia ou a grande prostituta. A ver? E mais adiante vamos ver que o diabo, também chamado o dragão, que tem aliados aqui na Terra, que é o sistema do mundo, ou a Babilônia, ou a prostituta, e o falso profeta. O falso profeta é uma igreja que tem título de ser de Deus, mas faz tudo ao contrário de Deus, é falso. Deus diz faz isto e ele diz não faz. Deus diz não faças isso e a falsa
igreja diz faz. E a falsa profeta, ou a igreja falsa, está aliada com o sistema do mundo para dizer ao povo que está tudo bem, na verdade, e portanto este é o caminho. E assim os poderosos controlam as pessoas numa verdadeira escravatura, por exemplo, à semelhança do faraó. Portanto, para eu entender o Apocalipse, eu tenho que entender essas 4 forças. O sistema do mundo é contrário a Deus, por isso gozam muito a Deus, acham que quem anda com Deus é um palermo, um estúpido, mas é precisamente o oposto. E o mundo perde sempre, e a igreja ganha sempre. A guerra entre o diabo e Deus, é evidente que Deus ganha sempre, mas é essa guerra permanente. Quando mais adiante fomos ver os selos que se abrem de um certo livro, que está no Apocalipse, vemos 4 cavaleiros, sendo que um é o cavaleiro que monta o cavalo branco, vem para vencer, e os outros 3 cavaleiros são os 3 demónios, que são os braços direitos do diabo, têm nomes específicos e tudo, Absalom e não me lembro dos outros nomes, e que só vêm para matar, roubar, destruir, e cada um está especializado numa área. Mas o cavalo branco montado por Jesus ganha sempre a batalha. Portanto, para eu entender o Apocalipse, tenho que entender que nós nascemos num planeta em guerra e que quem se voltar para Deus está do lado certo e ganha sempre, mesmo que seja atribulado, mesmo que seja atacado, mesmo que lhe façam ter por uma linha. Ao passo que quem permanecer do lado do diabo acaba sempre por perder e vai parar ao inferno para sempre e para sempre e para sempre. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando se fala do Apocalipse, é nós entendermos que o Apocalipse não é o que, por exemplo, eu pensava e que muita gente também pensa. Eu pensava que o Apocalipse era um livro que vai descrever quase que o dia em que o mundo vai acabar, vai descrever os pormenores, como é que tudo vai acontecer e, portanto, é um livro que diz assim, dia tantos, às tantas horas, começa uma guerra mundial, Jesus veio buscar a igreja naquilo que é chamado o arrebatamento e depois veio o julgamento de Deus, etc, etc. Mas, na verdade, o Apocalipse não é nada disso. O Apocalipse é um conjunto de revelações de Deus, em que Deus vai falar de coisas desde Gênesis até o final dos tempos. É isso mesmo. Quando você começa a entender que o Apocalipse não é um tema que é assim, dia tantos começa o Apocalipse. E, portanto, vai acontecer ponto 1 isto, ponto 2 aquilo. Não é nada disso. O Apocalipse, eu repito, é um conjunto de livros e de coisas que Jesus mandou escrever para nos explicar, não é? O que é que está a acontecer, quem está a fazer o que é que vai acontecer no futuro e, acima de tudo, o Apocalipse tem um grande objetivo. É Deus a avisar cada um de nós a estar preparado para o encontro com Deus. Porque todos vamos morrer e todos vamos ter que prestar contas a Deus. Quem estiver a bem com Deus vai viver para sempre e para sempre no novo céu, nova terra, no novo paraíso. E quem negligenciar, ou pior, gozar e fizer mal à casa de Deus, aos seus discípulos de Jesus, esse está a condenar para sempre para o inferno eterno com o próprio diabo. Portanto, esse é o grande objetivo do Apocalipse. Deixa-me só aqui ler umas notas que é para explicar ainda melhor. Portanto, o Apocalipse trata de uma guerra entre Deus e o diabo, em que ambos, é outra forma de falar, em que ambos querem o coração do povo, das pessoas. O diabo quer arrastar as pessoas para o inferno e Deus quer arrastar as pessoas para o céu. O diabo sempre busca aliados, que é para fazer uma nova ordem mundial, sempre contrário a Deus, com princípios opostos a Deus, onde Deus não tem lugar nenhum, ao passo que Deus é o contrário, quer que o povo se volte para Ele e que viva pelo sistema de Deus, que é o único que funciona. Quem está do lado do mundo vê que repetidamente eles dizem hoje o que vai dar certo é a democracia, ou ser isto, ou ser aquilo, e depois nunca dá certo porque Deus não está lá.
E portanto, é isso. Agora, quem mandou escrever o livro do Apocalipse foi o próprio Jesus, que apareceu ao apóstolo João, na tal ilha de Patmos, está a ver? Na Grécia, e que mandou escrever este livro todo, que ainda é um pouco comprido. Quais são os temas falados do Apocalipse? Bem, a seguir a Jesus ter mandado escrever uma carta para cada uma das 7 igrejas, que é um dos temas que nós vamos falar, e quão importante é, porque fala não só das igrejas, dos pastores, das pessoas, a ver, dos falsos profetas, de como, por exemplo, há igrejas que são aliadas do poder político, e isso é absolutamente muito mal para Deus. Deus não tolera, a igreja nunca pode ser aliada de ninguém, porque são representantes oficiais de Deus. Mas depois o apóstolo é arrebatado para um lugar onde ele vê o trono de Deus. E lá está um livro fechado com 7 selos, e ninguém é digno de abrir o livro. E estavam lá 24 anciões, né? Seres mega importantes, são homens, que são os 12 apóstolos do Novo Testamento, da família nova de Deus, e os 12 patriarcas do Velho Testamento, que é da família antiga de Deus. Porquê é que Deus teve que fazer uma família nova, quando Jesus veio? Porque a família velha dos judeus nunca obedeceu a Deus, só pensa em bênçãos e andava sempre, enfim, a irritar a Deus. Então Deus decidiu fazer uma nova família. Bem, depois vê-se que só uma pessoa, que era o Cordeiro, ou Jesus, era digno de abrir o tal livro, e começa a abrir os 7 selos. Os primeiros 4 selos, o Apocalipse fala dos tais cavalos que eu já falei. O 5º selo fala das pessoas que estão à espera do julgamento que Jesus vai fazer às pessoas más, àqueles que perseguiram, àqueles que intentaram toda a sorte de maldade à igreja, e isso é o que eu também vou falar. E depois vem cada uma desses selos, vem o 6º e o 7º selo. No 6º selo é muito interessante porque vê-se, muito resumidamente, que vai acontecer uma coisa fenomenal e que nós, em termos bíblicos, chamamos de o arrebatamento, que acontece algo especial na Lua, a Terra é invadida com uma nuvem negra que quase cobre a Terra toda, e Jesus está nos ares e arrebata as pessoas que estão vivas, vão diretamente para o céu com Jesus, recebem um corpo novo, que nunca mais morre, nem se estraga, é um corpo diferente deste. E que pessoas são essas? São aquelas que andam com Deus, perseveram com Deus até sempre. E vão ter com as pessoas que já morreram, mas que morreram acreditando em Deus e, portanto, também estão salvas. Fala também depois da grande guerra do Armagedon e das taças da ira que Deus vai lançar sobre a terra, sobre os povos que não só não andam com Deus, mas desafiam Deus e fazem toda a sorte de coisas nojentas. A Bíblia, o Apocalipse, fala também da Babilónia, que é a grande prostituta, que é o sistema do mundo, em que basicamente é tudo ao contrário de Deus, é só vigarices, mentiras, aldrabices, um punhado de pessoas poderosas luta para chegar ao poder e depois faz escravos, e nos dias modernos usa-se da mídia, disto, daquilo, daquilo outro, para mentir e meia dúzia de pessoas ganharem tudo e mais alguma coisa, e sempre contra Deus, fazendo tudo até como em Sodoma e Gomorra, etc, etc. E são aliados do diabo e aliados do falso profeta, que andam de mão dada com a tal igreja que diz que está tudo bem e afinal é tudo ao contrário de Deus. Vamos também ver no Apocalipse que depois, entre muitas outras coisas, há uma guerra do Armagedon, onde os povos se vão juntando para se guerrearem e é uma catástrofe mundial.
E, entretanto, vamos também ver que, à semelhança do passado, sempre que Deus vê que um povo ultrapassa os limites plausíveis e entra numa maldade terrível, numa violência, numa inundice totalmente imoral, ele também acaba com isso de muitas maneiras, não é? Vamos falar sobre o dilúvio, vamos falar sobre a Babilónia, vamos falar sobre as pestes, nem tudo é por acaso, é Deus que provoca isso. Vamos falar dos 10 pragas do Egito, porque são os pré-julgamentos de Deus, os julgamentos provisórios. Vamos também ver que depois vai haver um grande julgamento final, toda a gente vai prestar contas ao Criador, como é evidente, e quem não tiver na terra aceite o perdão de Deus, que só existe em Jesus, não tiver trocado a sua vida por uma vida nova com Jesus, ele não tem um substituto e, por conseguinte, porque todos pecamos, temos que ser condenados. E essas pessoas vão para a segunda morte. A segunda morte. Porque a pessoa, quando morre, não desaparece, não é um fumo que lhe dá. Ele sai deste corpo, que é uma máquina, e vai para outro lugar. Mas há depois o julgamento e há vários tipos de julgamentos. Julgamento aos anjos, julgamento às pessoas que não quiseram andar com Deus, e os próprios crentes vão ser julgados, só que por outro critério. Aqueles que fizeram grandes coisas para Deus aqui na Terra vão ser condecorados e colocados numa posição hierárquica para sempre muito poderosa. Há muito crente que vive este planeta como se não fosse morrer, como se isso fosse para sempre. E não é bem assim. Nós devemos servir a Deus porque isso nos traz grande vantagem para sempre, já neste tempo e no vindouro. Vamos ver isso tudo. Depois vamos ver que Deus vai acabar com este mundo, que não é só a Terra. Todo o sistema, as estrelas, planetas, etc., vão terminar. E a Bíblia fala também numa coisa muito interessante, que é Deus vai fechar o mundo como quem fecha um livro. Está a ver? É um livro e depois as páginas vão ficar assim. E então, quando hoje nós ouvimos cientistas dizer que descobriram buracos negros, é uma invenção relativamente recente, tem poucos anos. É um fenómeno, o buraco negro, que ninguém sabe muito bem o que é, mas quanto a mim, quando leio o Apocalipse, para mim é muito evidente que é o mundo a fechar-se, porque é um poder que atrai, engole estrelas, planetas, como é que se diz, a luz, etc. E, portanto, é o planeta a recolher-se. Vem na Bíblia e também vai acontecer. Portanto, é um tema muito interessante e eu quero exortar a todos a prestarem atenção a esta série. Eu vou falar vários, eu penso que são 2 a 3 semanas. Cada semana vai ter um tema diferente e, portanto, preste atenção. Bem, eu tenho aqui o Timo Curiacos, a quem pedi para tocar uma música que tem a ver com este tema. Qual é a música? Esta música diz: vencendo, vem Jesus. Ele um dia virá em glória, não é? Sim. E nós vamos ver essa glória e subiremos com ele. Exato. Só para terminar, antes da música, começar a música, é como eu comecei no início. Para entender o Apocalipse, temos que entender que há 4 entidades em guerra. O diabo contra Deus e o mundo contra a igreja. Mas sempre o diabo perde a batalha na vida de cada pessoa que está neste planeta e anda com Deus. O crente sempre ganha. E os outros sempre perdem. Mesmo quando eles pensam que estão a ganhar, acabam sempre por perder. E o mundo é a mesma coisa. Quando o mundo faz guerra à igreja, sempre perde. Está a ver? E a igreja ganha sempre. Porque a igreja é de Deus. E a música fala de que Jesus nos vem buscar. Com ele iremos viver para sempre. Está a falar de uma das partes do Apocalipse, que é o arrebatamento. E com ele vamos viver para sempre. E os que ficarem aqui na terra vão sofrer coisas terríveis, não é? E é isso. Vamos lá ouvir a música. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais
mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E o clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Então agora é a hora de nós orarmos e você que telefonou ou escreveu a pedir ajuda, esta é a hora de você prestar muita atenção, porque dentro de instantes eu vou pôr assim a minha mão em direção ao ecrã e, se possível, você vai estender a sua mão e até tocar no ecrã para tipificar que eu estou como que a impor as mãos sobre si, conforme a Bíblia diz. Como para Deus não há distância, o poder de Deus vai entrar na sua vida. Muita gente está com problemas de saúde, de família, de dinheiro, de negócios, toda a sorte de problemas, mas para Deus nada é impossível, porque Deus é um Deus de milagres. E a oração da fé consiste em você dizer a Deus: Senhor, eu acredito que recebo agora o teu poder. Eu recebo agora a minha cura. Recebo agora a resolução dos meus problemas. E então Deus coloca a semente de cura divina, o poder de Deus na tua vida, no teu corpo, e ela germina dia e noite até dar o seu fruto. Porque nem sempre a oração dá resultados instantâneos, mesmo até no tempo de Jesus não era assim. Então, agora vamos orar. Estenda a sua mão sobre mim e faça esta oração comigo, e dizendo assim: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar. E por isso eu faço esta oração com fé. Eu recebo agora a minha cura. Recebo agora o teu poder, a resposta ao meu pedido. Eu recebo agora a minha libertação. Amém e amém. E agora, meu amigo, há que saber o que fazer depois de orar. Eu tenho aqui um livro que diz exatamente isso. O que fazer depois de orar. Vocês até podem mostrar um pouco mais de perto aí na câmara. Este livro diz que depois de orar temos que acreditar que já estamos curados. E temos que louvar a Deus, porque já estamos curados. E aqui também eu falo de como o diabo por vezes nos quer enganar, dizendo que não fomos curados, etc, etc. Então, este livro está disponível na editora Curiacos, que é uma editora digital, a ver se pomos ali em rodapé, onde você pode arranjar este livro em qualquer parte do mundo. Aí está, deixa aí um bocado. Ou então em qualquer igreja, no formato digital também, mas também no formato de papel. E agora, deixa eu dizer o seguinte: amanhã nós continuamos. E segura na mão de Deus e vai, porque Ele é teu amigo, está contigo todos os dias da tua vida. Amém, amém. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema. Estou de volta com vocês e agora vamos assistir um testemunho que eu tenho certeza que vai encorajar você que está em casa, porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele sempre cuida de nós, Ele sempre tem
o melhor preparado para nós. Vamos ver. Olá, eu sou a Liriane, estou aqui na igreja de Vila Franca de Xira e tenho aqui comigo a Balbina, que é da igreja de Praça de Espanha. Boa noite, eu sou a Balbina. Eu venho dar o meu testemunho sobre a família, sobre o casamento. Eu hoje venho agradecer há meses que eu tenho andado a falar com meu Deus, mas e sempre desejei dar o meu testemunho. Eu venho agradecer sobre a família, sobre o casamento. Eu sou diaconisa da Praça de Espanha, eu sirvo há mais de 5 anos e Deus tem-me honrado bastante, já dei vários testemunhos sobre a área financeira, muitos testemunhos que eu já dei muitos testemunhos sobre a área financeira, sobre o desemprego, eu fiquei sem trabalho e Deus honrou-me, mas nesse momento eu venho agradecer porque o Deus fez na minha vida. Em 2018, se eu não estou em erro, foi num das convenções de fé, foi dos escolhidos. Eu levei a minha oferta especial. Eu fui ao altar, o apóstolo fui orar, o apóstolo ministrou e eu fui orar e o apóstolo ministrou sobre a família. E desde o momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus e decidi servir a Deus, eu sempre levei aos pés de Jesus que eu quero um homem, que eu quero uma família, quero um homem que me ame, que me respeite acima de tudo. E Deus ouviu tudo aquilo, Deus fez, apesar de que eu tenho trabalhado, porque Ele não me deu aquilo que eu pedi, mas Ele fez e pôs-me estar aqui e trabalho. Eu venho agradecer por tudo aquilo que eu andei a pedir esses anos todos. Deus colocou aos meus pés o homem maravilhoso e hoje Ele pediu-me em casamento e eu não posso, sem mais prolongas, mas eu estou prestes, sou noiva, estou prestes a me casar. E a Deus toda a honra e toda a glória, porque Ele colocou um homem maravilhoso na minha vida. É um homem que todos os dias eu agradeço. Do jeito que você pediu. Que eu pedi. E Ele, apesar de muitas, tem-me colocado muitas lutas. E eu sei que Deus tem-me dado muitas provas. Mas em todas essas lutas eu tenho sido mais que vencedora. Mas eu quero agradecer a Deus por este homem maravilhoso que Ele me pôs. E hoje a Ele toda a honra e toda a glória. Muito obrigada. Glória a Deus, a Balbina, gente, sempre fiel a Deus. E Deus nunca abandonou ela. No tempo certo, Deus preparou uma pessoa para ela, uma pessoa com que respeitasse, amasse, ela fosse fiel. E hoje ela vai se casar. Eu me envolvo muito nos testemunhos como vocês separaram, não é? Que alegria! Quando a gente fala que realmente Deus cuida da gente, quando a gente decide colocar Ele em primeiro lugar, é real e foi esse caso aí da Balbina que nós assistimos agora, não é? Então agora quero falar acerca do SOS, os números que nós temos e estão disponíveis para que você que está aí desse lado possa ligar 24 horas por dia. É o tempo que os nossos números estão disponíveis, ou até se você conhecer alguém que necessite de ajuda, conversar com alguém, com um dos nossos pastores, pode ligar para os nossos números que vai ser muito bem atendido. Vamos ver esse spot. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número mais 351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o mais 351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. Então ligue para nós, mais 351 21 190 8990 ou WhatsApp, mais 351 912 895 800. A qualquer momento que você precisar, é só ligar. E agora quero falar acerca da consulta pastoral, que é outra forma para você receber ajuda e assim você ser acompanhado durante 7 semanas ou o tempo que for necessário até ter os seus problemas resolvidos, não é? Através da consulta pastoral você vai encontrar a origem dos seus problemas e a solução desses problemas. Muitas vezes nós pensamos que estamos passando por esta situação por causa disso.
E aí, quando vamos ver, não tem nada a ver, a origem é, na verdade, outra coisa, não é? Então, realmente, os nossos pastores são treinados para te ajudar, não com o acho deles, mas com a palavra de Deus. Então, se você quiser marcar a sua consulta pastoral, veja como através desse spot. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Então corre lá, entra no site www.igreja-online.tv, acesse o site, clique lá no botão Consulta Pastoral, como nós acabamos de ver, preencha e escolha o seu pastor, né, o pastor que você tem preferência para fazer a sua consulta pastoral e o horário, e assim já fica marcado. Agora, se tiver alguma dúvida, é só ligar para a gente mais uma vez. Reforço os nossos números, mais 351 2190 8990 ou WhatsApp, mais 351 912 895 800. Marque a sua consulta pastoral e eu tenho certeza que você vai vencer. Aliás, você já venceu. Agora quero falar acerca dos grupos familiares. Esse projeto tão importante para ganharmos cada vez mais pessoas para Jesus. Então, se você gostaria de participar deste projeto, veja como. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Então, seja um ponto de luz aí onde você mora, no seu bairro, na sua cidade. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. E agora quero falar para as crianças. Você que está aí, tem filhos ou lida com criança de alguma forma? Então saiba que nós temos disponível para as crianças uma plataforma com conteúdos exclusivos, né? Conteúdos próprios para as nossas crianças e livres de influências, mas podemos dizer, não é? Curiacos Kids, lá você vai ter conteúdos educativos para que as suas crianças assistam sem problema nenhum. Vamos ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Então, se você está aí com a sua criança do seu lado, pega aí o telefone na mão dela e coloca Curiacos Kids para ela assistir, não é? Agora, quero falar acerca da Curiacos Music. Mas antes de falar da Curiacos Music, vamos ter um momento musical de uma das bandas que pertence à Curiacos Music, não é? Vamos agora ficar com este videoclipe. Predestinados para grandes coisas fazer, predestinados para o seu lado viver. E as palmas aqui, sim! E eu me arrebento, Eu sou herança, conforme o propósito do que faz
faz todas as coisas segundo a sua vontade. Eu sou herança, conforme o propósito do que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Ele me tomou desde os fins da terra e justificou. Ele me chamou entre os seus mais excelentes. Ele me tomou desde os fins da terra e justificou. Ele me chamou entre os seus mais excelentes. Predestinados para grandes coisas fazer. Predestinados para o seu lado viver. Predestinados para grandes coisas fazer. Predestinados para o seu lado viver. E as palmas aqui. E o Ciro. Outro lado. Somos herança, conforme o propósito do que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Somos herança, conforme o propósito do que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Ele nos tomou desde os fins da terra e justificou. Ele nos chamou entre os seus mais excelentes. Ele nos tomou desde os fins da terra e justificou. Ele nos chamou entre os seus mais excelentes. Predestinados para grandes coisas fazer. Predestinados para o seu lado viver. Predestinados para grandes coisas fazer. Predestinados para o seu lado viver. Predestinados para grandes coisas fazer. Predestinados para o seu lado viver. E agora bem. Predestinado para grandes coisas, não é? E você que está aí, não desanime se você ainda não tem uma igreja Maná próxima de você. Para isso, nós temos a Igreja Online, a sua plataforma e a sua Igreja Sem Fronteiras. Através dessa plataforma incrível que é a Igreja Online, você consegue ter mesmo a sua igreja, consegue fazer pedidos de oração, enfim, tem muitas opções. Vamos ver o site, o spot falando acerca do site da Igreja Online. Era isso. Pronto, vamos lá ver. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral,
pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. A sua igreja sem fronteiras. Entre no site da Igreja Online, então, e vocês viram através desse spot que temos também disponível aí para vocês em vários idiomas, não é? Então, se você conhece alguém que fala espanhol, inglês, russo, envia o site da Igreja Online para que essas pessoas possam assistir na sua língua, não é? E possam ouvir e encher o seu coração com a palavra de Deus. E falando em encher o coração com a palavra de Deus, vocês sabiam que podemos fazer isso através de filmes e séries? Pois é, temos o Cine Curiacos, uma plataforma exclusiva com muitos filmes e muitas séries para que você que está aí não só enche o seu coração com a palavra de Deus e, claro, tenha aí um momento de descontração com seus amigos, familiares, mas também utilize esta ferramenta para evangelizar. Então vamos ver esse spot que fala acerca do Cine Curiacos. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E agora quero falar da Curiacos Music. Há pouco tivemos um momento musical, não é? Aí com bandas da Curiacos Music. E agora vamos ver esse spot que fala acerca da Curiacos Music. Vamos lá. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E por que não agora ficarmos com um videoclipe? Pode ser? Então vamos lá. Se um dia puder cair, não vou desistir. Levanto-me e não fico no chão. A minha força não vem de mim, vem do Senhor, que me ama e não larga a mão. Não cedo à vista à tentação, mas sigo com fé a caminhada que Jesus me ensinou. Muito acima do que alguém já pensou e ainda algum ouvido escutou. Coisas grandes que ninguém jamais viu, tudo isso Deus perdoou. Muito acima do que alguém já pensou e ainda algum ouvido escutou. Coisas grandes que ninguém jamais viu, tudo isso Deus perdoou. Os meus olhos só vão olhar ao que prometeu. É fiel e eu sei vai cumprir. A minha parte é acreditar, não vou vacilar. E Ele abre os caminhos para mim. No tempo da espera eu vou louvar e faço uma renda que me dá com fé o meu coração. Muito acima do que alguém já pensou
pra mim guardou. Muito acima do que alguém já pensou. E ainda não ouviu, escutou. Coisas grandes que ninguém jamais viu. Tudo isso Deus pra mim guardou. Tudo isso Deus pra mim guardou. Tudo isso Deus pra mim guardou. Só um pouquinho mais e que eu espero vai chegar. Só um pouquinho mais e o que eu espero vai chegar. Só um pouco mais e o que eu espero vai chegar. Só um pouco mais e o que eu espero vai chegar. E assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Já sabe, te esperamos no nosso próximo programa Basta Crer. Tchau, tchau. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar.